noite, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Oração e Ação da Juventude. Hoje vai ser comigo e eu já vou trazendo também as outras informações, os outros informes que geralmente o pastor Rogério traz nos nossos vídeos de oração e ação. Quero começar pela nossa programação semanal aqui no YouTube. Quartas, quintas e sextas temos o Oração e Ação. Na quarta, Oração e Ação Estudo Bíblico, que é uma sequência, assim como fazíamos no culto de quarta-feira presencial. Quinta-feira, que é este aqui, é o Oração e Ação da Juventude, dirigido pela Juventude, que traz um convidado ou os próprios jovens trazem a mensagem dessa quinta-feira. E na sexta-feira, o Oração e Ação Kids, também com convidados super especiais, preparados especialmente para as crianças. No domingo, temos os nossos cultos. Antes do culto, a EBD às 9 da manhã, através do aplicativo Zoom, 10h30, culto da manhã, às 3 da tarde, a EBD Kids, e às 19h30 o nosso culto em família, que é o nosso culto da noite. A partir dessa semana, desse domingo, faremos o culto da manhã já ao vivo, ainda sem a presença de público, mas os irmãos saberão que estaremos ao vivo no domingo pela manhã. À noite traremos o culto novamente gravado, como temos feito até esse momento, beleza? Então anota aí na agenda para poder participar dos nossos cultos, né? Dos nossos momentos de comunhão, apesar de estarmos virtualmente conectados apenas. Em breve estaremos juntos novamente. Queria orar e agradecer pelos aniversariantes dessa semana, que são o Bessa, o Leandro, o Paulo, o Alessandro, a Ticiana e a Gisele. Parabéns para vocês, Deus abençoe a vida de vocês e que o Senhor possa cuidar e preservar cada vez mais a vida e a saúde, né, nesse momento tão delicado de saúde, que vocês possam ser cuidados pelo Senhor também. E vamos lembrar de pedir pela cura dos nossos irmãos, a Juliana Lessa, minha mãe é Rejane, Luísa de Marilac, Agnello, Janice e o irmão Antônio também, que teve uma cirurgia delicada essa semana. A gente pede pela vida dele, ele tem se recuperado dessa cirurgia. O Antônio é o esposo da Josi, alguns da igreja mais antigos devem lembrar deles também, e a gente tem orado muito por esses irmãos. Qualquer informação, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a igreja para ter informações também sobre essas situações e você poder orar, tá? Que Deus abençoe você e que você possa lembrar de orar por esses pedidos, por esses aniversariantes e também orar pelos nossos governantes, pelos nossos profissionais de saúde, pelos pastores e líderes das igrejas mundo afora, missionários, pessoas que estão expostas aí mais diretamente a esse vírus. Então, que a gente possa lembrar de orar por essas pessoas. As que estão na linha de frente e as que necessitam trabalhar de fato e estar numa espécie de linha de frente, né, diante do vírus e se expondo diariamente. Amém? Que a gente possa orar por essas pessoas e, claro, por esse momento de vacinação, né, que é um momento que a gente esperava tanto que acontecesse, está acontecendo, com alguns percalços, mas que a gente ore para que esse processo dê certo, caminhe de maneira ágil, para que em breve a gente tenha a vacina para todo mundo e todos estejamos devidamente protegidos contra a Covid. Amém? Então é isso. Tem mais um detalhe importante aqui, a nossa programação de Páscoa. Quero te convidar, ainda não temos, é uma surpresa ainda, mas teremos uma programação super especial, então você anota aí o domingo, dia 4 de abril, já deixa anotadinho na sua agenda, porque teremos atividades super especiais nesse domingo da Páscoa, onde vamos celebrar a ressurreição de Cristo. Amém? Dados os anúncios, vamos direto agora à nossa mensagem, mas antes disso eu quero orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar trazendo a mensagem para os irmãos nessa noite, amém? Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essa noite que o Senhor nos permite viver nesse momento e te agradeço porque o Senhor tem preservado a nossa vida, cuidado de nós, Senhor, nesse momento tão delicado, tão preocupante, Deus. Ó Senhor, cuida daqueles que estão nesse momento trabalhando contra a Covid, Deus, na área da saúde, Senhor, nas áreas que estão no entorno disso também, Senhor, questão logística. Lembramos do Junilton, nosso querido irmão também, que trabalha na Fiocruz, não necessariamente na área de saúde, mas na área de logística propriamente. Então, uma pessoa que está envolvida, e ele é só um exemplo de tantos outros que não necessariamente são da área de saúde, mas que com o seu trabalho estão contribuindo para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, Senhor Deus. Cuida da nossa igreja, cuida das igrejas espalhadas pelo mundo e que os líderes possam ter discernimento e sabedoria nesse momento tão longo já, né, e delicado, que a gente acaba se privando da comunhão, que é algo que zelamos tanto. Então, cuida de nós, Pai. Peço que o Senhor cuide também do que eu vou dizer agora nessa noite e que essa mensagem possa alcançar os corações, Senhor. Assim como ela falou comigo, que ela possa falar com os outros
que estão acompanhando esse vídeo também. Te pedimos por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje, como viram, é o verdadeiro sucesso está reticências. E a continuidade dessa frase é na caminhada certa. O verdadeiro sucesso está na caminhada certa. Eu tenho lido um livro chamado Aprenda a Dizer Não, que é esse aqui, de Greg Kotsona. Espero que esteja bem alinhadinho. É esse aqui. E eu tenho buscado alguns ensinamentos desse livro. Eu estou começando a ler ainda ele. Acho que eu estou no capítulo 2, se não me engano. E aí ele entra nesse assunto que é interessante e eu achei relevante trazer, compartilhar para os irmãos esse detalhe importante que ele traz. Por que o verdadeiro sucesso está na caminhada? Geralmente a gente desenha o sucesso, né, como algo que galgamos, objetivamos e quando chegamos lá, alcançamos o sucesso de ter conquistado aquilo que nós planejamos, aquela organização, aquilo que a gente pensou em chegar. E quando chegamos, atingimos o sucesso. Mas ele propõe uma visão um pouquinho diferente sobre isso, sobre como a gente pode ver o sucesso durante a caminhada. A nossa base bíblica vai ser exatamente no Sermão do Monte. Então, se você já quiser abrir sua Bíblia aí em Mateus 5, a gente vai ler a partir do versículo 3, os ensinamentos de Jesus lá no monte para os seus discípulos, e a gente vai tirar dali alguns bons ensinamentos que naturalmente já tiramos na nossa vida cristã, mas vale relembrá-los num comparativo com relação ao que é o sucesso. E existem 3 palavras que ajudam a definir o sucesso no senso comum, né? Comum. Na norma, a gente acaba escutando que o sucesso está relacionado geralmente a 3 coisas que eu vou colocar aqui. E você pode concordar ou não concordar, mas pense se não é o mais comum de se ver. O sucesso está muito relacionado à riqueza, fama e posição ou poder. Geralmente a gente vê pessoas bem-sucedidas nesses níveis, ou pessoas que têm um bom poder aquisitivo, ou pessoas que têm uma certa fama, ou são famosos no meio artístico, ou no meio político, ou enfim. Em outros meios a gente vê essa pessoa famosa como uma pessoa naturalmente bem-sucedida, ou uma pessoa de poder, que está muito ligado também à fama em vários momentos, né? Até na sua empresa, no seu trabalho, você pode observar uma pessoa que está acima de você, um diretor, um gestor, um presidente, como alguém que é bem-sucedido, porque ele teve sucesso na sua carreira. Estudou, trilhou ali um percurso para chegar até ali. Geralmente é assim que acontece, às vezes não, mas geralmente é assim que acontece. Mas tem algumas fragilidades que valem ser colocadas quando a gente pensa no sucesso relacionado a esses 3 aspectos comuns. A riqueza é o seguinte, nesse livro, o autor, o Kotsona, ele fala sobre um detalhe interessante. Ele diz que existem pesquisas que mostram isso. Eu não fui a fundo procurar as pesquisas, mas eu achei uma leitura interessante que a gente pode procurar entender. Não precisa de dados, de números ou de pesquisas que comprovem isso. Mas ele diz que o suficiente, quando a gente tem o suficiente para viver com tranquilidade, pagar as nossas contas e ter uma vida saudável, existe um nível de satisfação e de felicidade bem maior do que se a gente começar a conquistar um pouco mais ou ir se afastando do que é necessário e do que é essencial. Isto é, você conquista, trabalha, chega num nível de vida que você consegue morar numa casa tranquila, ter um carro que atende a sua necessidade e, enfim, botar o pão na mesa, conseguir passear com a sua família no final de semana, sem necessariamente ter um grande poder aquisitivo, sem ser uma pessoa rica. Você tem o suficiente. E conforme você vai ganhando mais, e você vai tendo mais, mais dinheiro, mais riqueza, segundo o autor, a tendência é que você se afaste da felicidade. Porque vão se começar a criar necessidades que antes você não tinha. Seja de comprar uma casa maior, seja de ter mais coisas, seja de ter mais de um carro, seja de comprar uma comida mais refinada, enfim. Vão se criando necessidades que não são essenciais e que não são de fato necessidades. E aí a tendência é que as pessoas acabem se perdendo e se entristecendo muitas vezes, se frustrando porque não conseguem mais do que queriam. Porque agora elas têm um poder aquisitivo
E na nossa mente humana, a tendência é que a gente pense que agora podemos mais coisas e até possamos tudo em algum momento, por causa do dinheiro. E geralmente não é o que acontece. Então, às vezes, a riqueza em demasia financeira, que eu digo, ela não vai trazer tanta felicidade quanto se a gente caminhar no que é essencial. Esse pode ser um desvio importante na nossa rota que vai afastar a gente do sucesso. Na fama, tem o aspecto do poder de influenciar. A fama traz consigo, não na sua essência, mas um dos aspectos positivos da fama é o poder de influenciar. Eu já conversei com a Lari várias vezes e tinha na minha mente desde adolescente, poxa, eu podia ser famoso, né? Fazer alguma coisa que me deixasse famoso e conhecido, né? Que as pessoas passassem por mim e reconhecessem, ou que vissem as minhas postagens ou o que eu faço, e aquilo influenciasse de alguma maneira. Eu teria um poder de influência. E assim eu falei, poxa, fiquei pensando, né? Eu posso transmitir bons valores com a minha influência, usar a influência para transmitir bons valores. E isso é ótimo. Se você é uma pessoa que influencia, que tem um reconhecimento, uma popularidade onde quer que seja, e você pode influenciar positivamente, isso é muito importante, isso é muito bom. Mas a gente sabe que existe um outro aspecto que é um risco enorme, que é a vaidade e o ego. Quando a gente é famoso, é conhecido, aquilo começa a inflar nosso ego. E a gente está sujeito a não conseguir lidar com críticas, porque estaremos abertos a isso, ou perder a mão e achar que essa fama traz para nós um poder de ser às vezes intocável, ou enfim, de não ser criticado, ou que está sempre certo, porque você é o famoso, você é a referência. Mas a referência traz uma grande responsabilidade e riscos para a sua rota de sucesso. E o último seria a posição e poder, que está relacionado, os três estão muito relacionados, porque naturalmente quem tem um deles acaba tendo os outros. Uma pessoa famosa, geralmente por essa fama, acaba tendo uma riqueza e acaba tendo um status de poder. Hoje, então, nas mídias sociais, etc., você não precisa ter uma formação, não precisa ser um grande profissional. Se você for um influencer, independente da sua área, você acaba sendo alguém poderoso, alguém que tem esse poder na mão de influenciar. Mas existe um detalhe, um desvio aqui no status de poder que pode mexer muito com a gente, que é, você perceberá que haverá alguém acima de você. Sempre vai haver. Existe a pessoa mais rica do mundo, ok, essa pessoa não tem ninguém mais rica que ela, mas naturalmente, quando ela chega nessa posição, ela vai perceber que existem pessoas que têm mais poder que ela, ou que têm mais fama que ela, ou pessoas que estão bem abaixo, mas têm coisas que ela não tem e não consegue ter. Ou seja, não existe um limite de poder, não existe uma posição suprema. Essa posição é do Senhor. Então, quando se chega nessas posições, nesses altos escalões, altos patamares, rola a frustração de você perceber que não é o maior de todos, que sempre vai ter alguém maior. Então, eu queria colocar esses três aspectos como definições de sucesso de pessoas bem-sucedidas e mostrar que elas são super frágeis. Em algum momento, elas vão mostrar para nós que não estamos bem-sucedidos. E isso vai gerar muita frustração. Pense você numa pessoa que é maltrapilha, que mora na rua, que tem uma condição muito precária. Você pode pensar nisso na questão financeira e social, uma pessoa que mora na rua, mas pode pensar em outros aspectos também, emocionais. E se essa pessoa galgar esses aspectos que a sociedade diz que torna a pessoa bem-sucedida, essa pessoa vai ser constantemente frustrada, porque o caminho dela hoje até esse status de bem-sucedido por esses aspectos aqui é muito longo. Isso pode causar uma frustração. Então é importante se pensar no sucesso diário, na sua caminhada ser uma caminhada de sucesso, uma caminhada bem-sucedida. Vale reforçar que eu não estou aqui de nenhuma maneira pregando que não se deve ser rico, que não se pode ser famoso e que não se deve ter um status, ser bem-sucedido, nada disso. E espero que vocês estejam entendendo isso também. Mas é importante saber que esse não é o principal e que a gente não pode se apegar a essas coisas para se considerar bem-sucedido. E assim como se a gente conseguir chegar lá, continuar não se apegando a isso como principal e se perder nessas fragilidades que eu coloquei aqui, segundo o autor desse livro, que são muito importantes. Isso porque, lá no Sermão da Montanha, que a gente vai ler agora, existem alguns versículos
que mostram nas orientações de Cristo, né, para uma boa caminhada, uma caminhada certa, que vários deles vão totalmente contra isso aqui. Causam sofrimento, causam aflição, mas que teremos o galardão no final. E que essa será a nossa caminhada bem-sucedida e que valerá a pena todo o sacrifício. Então eu queria te convidar a abrir novamente Mateus 5, a partir do versículo 3, e a gente vai lendo. Talvez a gente pare lá no versículo 16, mas pode ser que a gente pare antes também. Abra sua Bíblia aí, então, se já não está aberta, e a gente vai ler Mateus 5, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Li até o 12. Observe que nesse sermão onde o Senhor Jesus explica o caminho, né, a nossa trajetória certa, os principais ensinamentos, em vários versículos ele fala sobre sofrimento, sobre aspectos que vão trazer sofrimento. Versículo 3, 4, 10, 11. O 3 fala sobre os pobres de espírito. O 4 sobre os que choram. O 10 fala sobre os perseguidos por causa da justiça, pois deles é os perseguidos por causa da justiça, que são perseguidos por serem justos. O 11, bem-aventurados serão vocês que por minha causa serão insultados. Então, pense bem que o que Jesus ensina aqui é que o caminho do sucesso e ser bem-sucedido na caminhada não está relacionado a esses aspectos aqui. A chegar num patamar dentro da nossa sociedade, um status social, um status financeiro e essa coisa toda. É possível ser bem-sucedido durante a trajetória se a gente busca ao Senhor. Se nós formos dedicados, estudarmos e nos prepararmos e corrermos atrás, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar numa condição em que tenhamos o suficiente para viver de maneira digna, de maneira confortável. Mas que em nenhum momento a gente esqueça da caminhada certa, da caminhada que vai trazer o nosso sucesso em direção ao alvo que é Cristo. E que a gente possa guardar sempre os ensinamentos e as bem-aventuranças que o Senhor separou e declarou aqui no Sermão da Montanha. Que esse ensinamento possa perdurar e que você leve no seu coração os ensinamentos de Jesus e que a gente possa entender o verdadeiro sucesso e que ele está na nossa caminhada. Corra atrás, faça por onde, mas siga aquilo que o Senhor nos ensinou. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você nessa noite. É algo que eu tenho aprendido também, tenho buscado. As frustrações, né, da nossa vida, principalmente relacionadas ao âmbito profissional, nesse momento difícil, em que, enfim, que o mercado está muito complicado, a gente acaba se frustrando em vários momentos, mas que a gente não esqueça que o nosso alvo é Cristo e que a nossa caminhada de sucesso é a caminhada que leva ao céu, não aquela que leva a status, poder, fama, dinheiro. Eu queria orar para aqueles pedidos que foram colocados no início e convidar você a orar também. Se há algum pedido que você tenha, algum motivo de oração que não tenha sido colocado aqui, ore também por ele nesse momento. Não precisa ficar preso à oração que iria fazer, mas use esse momento para orar junto comigo nessa noite. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos deu e a oportunidade que o Senhor nos dá diariamente de aprender um pouco mais de Ti, de conhecer a Tua mensagem, da Tua palavra, Pai. Pai, quero te pedir nesse momento pelos pedidos que foram colocados aqui no início deste culto, Pai, pelos motivos de saúde, da Rejane, da Julécia, do irmão Antônio, da Marilac, Senhor, de tantos outros, Pai, que nesse momento estão enfermos, estão necessitados e precisam da Tua cura, precisam do Teu cuidado em leitos de hospitais ou até em casa, Senhor. Cuida da nossa saúde mental também, Senhor, nesse momento
de preocupação, de aflição, de números que sobem, que descem, de pessoas próximas que estão morrendo, numa espécie de isolamento social, no que é possível. Isso tudo mexe tanto com a nossa cabeça, mas que a gente possa estar preservado e cuidado por Ti, para estarmos com a mente sã para encarar esse momento, Pai. Cuida desse momento de vacinação, que ele possa transcorrer o mais rápido possível, que as pessoas possam ser devidamente protegidas e voltemos à nossa vida na medida do normal, mas que a gente lembre desse momento de dificuldade, lembramos da importância da comunhão e que falta estar fazendo isso para nós, Senhor Deus. Cuida do Teu povo, Pai. Cuida da Tua nação, cuida da Tua igreja espalhada pela face da terra e que a gente possa superar esse momento e fortalecer a Tua igreja, Pai. Usa-nos para isso. Te pedimos por isso e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, compromisso marcado aqui de volta com Oração e Ação Kids. E no próximo domingo, EBD e cultos. Lembrando que o culto da manhã deste domingo será ao vivo aqui no canal da Igreja Batista da Freguesia. Amém? Fique com Deus e até a próxima.